Mistérios da Segunda Guerra Mundial que não foram resolvidos até hoje. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito como nenhum outro. Os países aliados e países do eixo entraram em conflito por 6 anos e milhões de pessoas perderam suas vidas. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Até hoje, ainda muitas perguntas sem resposta e alguns mistérios não resolvidos que ocorreram durante e após a guerra. Pessoas e objetos desapareceram, tesouros ainda não foram encontrados, tudo isso, e muito mais, você encontra neste vídeo. O que aconteceu com a Sala Âmbar? A Sala Âmbar era uma sala real dentro da Casa Katerine, um palácio real em Pushkin, Rússia. Esta foto de 1917 é o único registro colorido do cômodo antes da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão entraram na sala em 1941 e, claro, roubaram os elaborados painéis de âmbar e ouro. Eles foram supostamente enviados para Königsberg, Alemanha, agora Kaliningrado, Rússia. Mas nunca mais foram vistos. A sala foi recriada depois disso. Por que um líder do partido voou para a Escócia? Em 1941, um fazendeiro escocês encontrou um avião caído em sua terra e havia um homem ao lado dele. O homem era o líder do partido Rudolf Hess. O oficial de alta patente voou da Alemanha para a Escócia, conseguindo escapar de todos os radares e, consequentemente, da artilharia antiaérea. Isto, é claro, até cair na Escócia. A suposta razão que Hess deu para ter voado para a Escócia era que ele queria negociar a paz com o Reino Unido, mas ninguém comprou a desculpa. Rudolf Hess foi capturado e enviado para a prisão de Sandow, em Berlim, onde permaneceu até 1987. Foo Fighters. Equipes de voo dos países aliados começaram a ver algumas luzes misteriosas no céu, que eles apelidaram de Foo Fighters. Essas bolas de luz se comportavam de forma esquisita, seguiam os aviões e se moviam rapidamente. Elas eram essencialmente um tipo de objeto voador não identificado. Mas não se tratavam de aviões inimigos. Os Foo Fighters nunca atacaram realmente as tripulações aliadas. Inúmeras teorias surgiram, é claro. Alguns achavam que eram armas secretas alemãs, outros acreditavam que eram alucinações dos pilotos causadas por fadiga ou fenômenos eletrostáticos. Ou, talvez, alienígenas. Trem de ouro alemão. O exército alemão construíra uma rede de túneis subterrâneos, que supostamente foi usada para transportar tesouros saqueados. Acredita-se que um trem cheio de ouro está preso em um túnel colapsado em algum lugar da Baixa Silésia, perto de Wrocław, na Polônia. Apesar de numerosos esforços para localizar o trem, ninguém foi capaz de encontrá-lo até hoje. Alguns historiadores acreditam que ele nunca tenha existido, mas ninguém foi capaz de provar que sim nem que não. Batalha de Los Angeles. A Batalha de Los Angeles, também conhecida como Grande Ataque Aéreo de Los Angeles, ocorreu na noite de 24 para 25 de fevereiro de 1942. Foi um suposto ataque dos japoneses aos Estados Unidos. Alarmes dispararam, luzes de busca foram apontadas para o céu e artilharia antiaérea foi usada. Mas nada foi encontrado no dia seguinte. Exceto por alguns prédios e carros danificados, atingidos por projéteis de artilharia, não havia nenhum resquício de avião inimigo. O incidente foi considerado um alarme falso, possivelmente causado por um balão meteorológico perdido. Ainda assim, muitas teorias surgiram após o evento, incluindo teorias conspiratórias de OVNIs. O Globo de Hitler. O Globo de Colombo para líderes estatais e industriais, também conhecido como Globo de Hitler, foi popularizado por Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, 1940. Acontece que o líder nazista tinha mesmo um globo terrestre. O que aconteceu com uma posse tão valiosa? Ninguém sabe. Desaparecimento de Lady B. Goode. Em 5 de abril de 1943, a aeronave americana B-24D Liberator, conhecida como Lady B. Goode, desapareceu em algum lugar a caminho de um campo de pouso líbio. Em maio de 1948, os destroços foram encontrados no deserto localizado ao sul da pista de pouso. Mas não havia sinais da tripulação. Foi só em 1960 que os restos mortais dos soldados foram encontrados. Havia evidências de que a tripulação havia saltado de paraquedas do avião cerca de 25 quilômetros antes da aeronave atingir o solo. O que exatamente aconteceu permanece um mistério até hoje. O desaparecimento do voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros, conhecidos como voo 19, desapareceram.
E então a aeronave de busca e salvamento enviada para procurá-los também desapareceu. Nenhum destroço ou corpo foi encontrado. O voo 19 é um dos muitos desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas. Tesouro de Yamashita. O general japonês Tomoyuki Yamashita teria enterrado um tesouro saqueado em algum lugar das Filipinas. Yamashita foi eventualmente executado pelas forças americanas em 1946. Então, o segredo foi para o túmulo com ele. No entanto, uma caça ao tesouro começou. Um homem chamado Rogério Roxas teria encontrado parte do tesouro em 1971. Mas o ex-presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, confiscou as riquezas. Roxas entrou com processo para reavê-las, mas a decisão só saiu depois de sua morte. Quanto ao resto do tesouro, ninguém sabe. Sistemas de fugas alemão. A Operação Paperclip levou muitos cientistas alemães a se mudarem para os Estados Unidos. Mas muitos outros nazistas fugiram da Europa. Essas redes de fuga ficaram conhecidas como Ratlines. Adolf Eichmann, por exemplo, conseguiu fugir. Ele foi um dos principais responsáveis pelo Holocausto e acabou sendo encontrado e capturado mais tarde pela Mossad, agência de inteligência de Israel, na Argentina e mais tarde condenado à morte. Não se sabe exatamente como as Ratlines funcionavam e quem estava envolvido. Acredita-se que o Papa Pio XII tenha tido um papel na fuga em massa, mas, infelizmente, não há documentos conhecidos no Vaticano para provar isso de uma forma ou de outra. O desaparecimento de um herói da Segunda Guerra Mundial. O diplomata sueco Raoul Wallenberg é considerado um herói da Segunda Guerra Mundial por salvar milhares de judeus na Hungria ocupada pelo exército alemão. Wallenberg foi capturado por oficiais soviéticos no início de 1945 e ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois. Os soviéticos alegaram que ele morreu em 1947, mas houveram relatos de que ele foi visto no final da década de 1980. Avião fantasma de Pearl Harbor. O ataque de Pearl Harbor ocorreu em 7 de dezembro de 1941. Em 8 de dezembro de 1942, uma aeronave vinda do Japão foi detectada por um radar da Marinha Americana. Pilotos foram interceptar o invasor, mas o que eles supostamente viram foi um caça P-40 americano em vez de um avião inimigo. O caça P-40, no entanto, tinha buracos de bala, trem de pouso arruinado e o piloto, que estava coberto de sangue, recusou ajuda. Depois disso, o avião caiu, mas, quando foram resgatar o piloto, não havia ninguém dentro. A história é contestada até hoje e muitos alegaram que era uma lenda urbana. A bandeira de sangue. A bandeira de sangue ganhou esse nome ao ficar manchada após um golpe fracassado de Hitler, conhecido como Put da Cervejaria, em 1923. Tornou-se um símbolo poderoso para o partido, mas desapareceu depois que a guerra terminou. Foi destruída? Ainda existe? Essas perguntas permanecem sem resposta. Die Glocke. Die Glocke era um suposto dispositivo tecnológico científico ultrasecreto dos nazistas. Trata-se de uma arma em forma de sino que era referenciada como Wunderwaffe, alemão para arma poderosa. Muitos especialistas, no entanto, acreditam que não passava de mais uma teoria da conspiração. Mas será mesmo? E aí, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Seu apoio é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Até o próximo vídeo!